o cálice da ira de Deus. Meus queridos, o cálice da ira de Deus já foi derramado? Então nós vamos falar sobre isso aí. Será que já não aconteceu? Será que está acontecendo? Ou será que vai acontecer ainda? Nós ficamos com o que está escrito, né? Então, meus queridos, mais uma vez, aqui é seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21 e o verso de número 1. Deixa eu colocar para cá. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, meus queridos, aqui nós estamos nos deparando, né, com uma carta, a carta apocalíptica. Ela não é uma carta direcionada ao século 21. A carta do Apocalipse, ela tem uma introdução, e na introdução ela nos mostra o destinatário. Só que o destinatário não existe mais. Mais um motivo da escatologia futurista ser um ensino errôneo, totalmente fora das Escrituras. Por quê? Porque o destinatário da carta Apocalipse não existe mais. Por quê? Porque o destinatário era as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas, na época da escrita, elas existiam. Então, o destino da carta do Apocalipse, as cartas vão ser enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, meus queridos, aqui nós deparamos com o capítulo 21 do Apocalipse, um capítulo antes do final da carta. E aqui, nada mais, nada menos, se refere à nova aliança. A nova aliança. Ou seja, o novo casamento. Porque o primeiro, o Senhor deu divórcio. Então nós vamos falar sobre isso aí, passo a passo. Amém, meus queridos? E aí nós vamos comentando aí, vamos falando, amém? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu sentimento por causa de pessoas que estão morrendo na guerra, né? Inclusive, eu fiz um vídeo hoje à tarde, está lá no canal Removendo o Véu Mosaico, falando sobre o porquê das guerras. Por que acontece guerras, mesmo dentro da nova aliança? Por que nós vivemos um mundo de violência, mesmo dentro da nova aliança? Então, tudo isso eu estou falando nesse vídeo aí que está lá no canal Removendo o Véu Mosaico. O que nós trazemos aqui e que nós defendemos é a interpretação preterista. Okay? Que quer dizer? O que quer dizer preterismo? Quer dizer passado. Aquilo que já aconteceu. Então, a interpretação preterista dessa passagem, ela é bastante diferente da visão futurista. Muito mais. É totalmente o contrário da visão futurista. No capítulo 21, João vê a noiva, né? A nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, vestida com trajes de núpcia, com elegância, descendo do céu para uma nova criação. Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Só que essa fala de Paulo, o que nós vemos dentro das denominações religiosas, eles não dão crédito às cartas de Paulo. Pelo que nós vemos, a atuação deles, a forma que eles cultuam, a forma que eles fazem suas cerimônias judaicas, né, dentro desses locais, e dizem que é a Igreja de Cristo, isso é uma grande inverdade. Por quê? Porque, meus queridos,
a nova aliança não tem nada a ver com o pacto antigo. A nova aliança, o preceito da nova aliança, não tem mais a lei cerimonial levítica. Então, quando você vê em ambientes que se dizem ser igreja, que se dizem ser de Cristo, e eles estão praticando cerimoniais da outra aliança, da lei levítica, então algo está errado aí. Mas é o Espírito que fará eles enxergar as verdades, amém? Nós apenas estamos aqui em uma live praticando e mostrando aqui alguns pontos escatológicos que já aconteceu. Primeiramente, nós devemos identificar a noiva. E para compreender essa passagem, é necessário analisar o simbolismo da nova criação e da nova Jerusalém, à luz das citações bíblicas que está contidas dentro do Apocalipse. Então, Paulo ele dá uma descrição de como seria. Então, assim que nós fizermos isso, veremos que a nova criação começa no primeiro século. Não vai começar ainda, como diz os futuristas. Vai descer ainda novos céus e nova terra. Não, meus queridos, nós já estamos vivendo em novos céus e nova terra. Por que que os futuristas não creem assim? Porque tudo que eles leem nas escrituras, principalmente no Apocalipse, eles levam tudo da forma literal. E não há como, meus queridos, você interpretar o Apocalipse de uma forma literal. Porque eu já falei aqui algumas vezes, e torno a repetir, João, ele estava em uma ilha e ele estava cativo. O cativeiro era romano. Ele iria alertar comunidades acerca de coisas que o Império Romano iria atuar naquela cidade. Ou seja, como, meus queridos, que essa carta sairia de dentro de um cativeiro romano, a qual era o império, né, da época, como que a carta poderia sair de lá? Os soldados iriam ler a carta, logicamente. Ali ele está se referindo a Nero, está se referindo aos governos daquela época. Então é claro que se João usasse uma língua a qual qualquer pessoa entendesse, jamais os soldados iriam permitir essa carta sair do cativeiro. E o que João faz? Você me desculpe aí que às vezes eu troco, né, João por Paulo, né? Então, o que João usa para que os soldados não entendessem a mensagem do Apocalipse? Ele usa linguagem de figuras. Uma linguagem que qualquer judeu que lesse aquela carta saberia realmente o que João estava falando, usando as simbologias, usando as figuras. Então, qualquer judeu que abrisse a carta do Apocalipse iria entender, e ainda mais, se eu não me engano, no próprio livro aí do Apocalipse, diz que o Espírito iria conceder aos líderes daquelas congregações, eles iriam entender o significado da carta. Ou seja, além dos judeus já saberem o significado da linguagem de figura, o Espírito também iria fortalecer o entendimento deles. Então, tudo isso, meu querido, novos céus, nova terra, aconteceu na primeira era, ok? No ano 70 DC. Então, o período de João exige um contexto do primeiro século, e a descrição da nova criação e da nova cidade, a noiva de Jerusalém, se estende de Apocalipse capítulo 21. Os irmãos podem acompanhar lá. Eu não vou ler aqui para a live não ficar muito longa. Mas se os irmãos quiserem ler na sua casa, Apocalipse capítulo 21, do versículo 21 a Apocalipse 22, capítulo 5, né, os irmãos vão compreender aí
tudo isso que eu estou falando aqui, amém? Sobre a descrição da nova criação, da nova cidade, a noiva, tudo isso. Apocalipse capítulo 22, verso 6. Elias falou, colocou: se Jesus vai voltar, por que os pastores não vendem suas fazendas e dão aos pobres? Uma boa pergunta, irmão Elias Paulo. Essa é uma boa pergunta, mas infelizmente os líderes não vão te responder, ok? Mas nós temos a resposta. Porque muitos dos líderes são ateus. Não tem nada contra o ateísmo. Já falei aqui, não tem nada contra quem professa o ateísmo ou qualquer outra religião. Não tem nada contra isso. Nada contra isso, entendeu? Quem quiser ser ateu, pode ser ateu. Não tem, né? Ninguém é dono de ninguém aqui. Mas, porém, os ateus, eles falam aquilo que eles acreditam. Ou aquilo que eles desacreditam. Os líderes religiosos, eles camuflam. Eles se camuflam, eles usam uma máscara. Ou seja, eles não acreditam naquilo que ensinam. Ou não entendem. De dois uma. Muitos, com certeza, sabem que o que ensinam não está condizente às Escrituras. E muitos ensinam porque a eles não foi dado ainda o entendimento. De duas a uma, né? Então, muitos líderes nem creem no que a Bíblia diz, mas eles usam das Escrituras como um manuseio de manipulação. São pessoas inteligentes, maliciosas, pessoas estrategistas, que conseguiram, na leitura mecânica bíblica, eles conseguiram focar algo nas Escrituras e falar assim, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Então, meus queridos, nem tudo que brilha é luz. Apocalipse capítulo 22, verso 6, o anjo me disse, essas palavras, olha só, meus queridos, depois de toda a carta escrita, lá no finalzinho, lá no último capítulo aí, né, o capítulo de número 22, que é o último capítulo, olha só o que está escrito, meu querido, só para você entender que toda a carta apocalíptica, ela tinha um destinatário. E já encontramos o destinatário lá no começo da carta. E no final da carta, o anjo diz a João, Apocalipse, capítulo 22, verso 6, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Ponto. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vão demorar 2000 anos para acontecer. É isso que está escrito? Não. As coisas que em breve hão de acontecer. Nós já falamos na live passada que esse breve aí quer dizer a mão, ou seja, bem próximo mesmo. Não é esse próximo aí dos futuristas que você não sabe se é 2023. Bom, agora com a guerra que está acontecendo aí em Israel, muitos vão se levantar. Olha, bem que está escrito, né? Quando ouvires guerras e rumores de guerra. Só que se você pegar essa leitura em Mateus capítulo 24, que é da onde tem essa referência, quando o próprio Cristo, falando aos discípulos em particular, né? Ele diz assim, olha, quando vocês... Então, quer dizer, se ele está falando com os discípulos e disse que vocês irão ver guerras e rumores de guerra, então quer dizer que quem veria os rumores de guerra eram os discípulos, e não nos dias de hoje, porque guerra sempre vai haver. Meu querido, enquanto nós estivermos vestido com essa vestimenta carnal, nós vamos viver dias difíceis, guerras, rumores de guerras, doenças, diversas enfermidades, sempre vai acontecer. Só que a Escritura, ela leva pontos que não podem ultrapassar o momento da escrita. Wilson Marques, como que Cristo voltará sendo que ele já habita em nós? Pois é, são essas perguntas, irmão Wilson, são essas perguntas que eu nunca obtive resposta dentro do sistema religioso. Por quê? Porque eles são futuristas. Jamais um líder
dentro de uma denominação que traz o ensinamento futurista, jamais ele vai conseguir explicar isso. Então quer dizer que Cristo habita em nós e ele vai voltar, ou seja, vai sair daqui, vai para lá e vai voltar? Então, meu querido, não entra na mente, né? Antigamente, quando nós éramos conduzidos por tutores, né? Tutores do engano, né? Porque não é nem tutores da lei, né? Porque a lei não há mais a lei de antigamente, né? A lei levítica. Então, quando nós éramos cegamente guiados por líderes também cegos, é claro que não tem como, né, meu querido? Elias Paulo deixou aqui Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra vai ser destruída. É isso que está escrito aí, irmão Elias? Não. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra será destruída? Não. A terra para sempre permanece. Vai permanecer, meu querido. Então, os futuristas esperam a destruição cósmica. Mas só que a Bíblia, Mateus capítulo 24, Apocalipse, não se refere ao mundo cosmo, mas ao mundo Aion, o mundo habitado da primeira era. Ok? É isso que eles não entendem. E para não deixar dúvidas disso aqui que nós falamos no capítulo de número 22, verso 6 que nós lemos, apenas 4 capítulos depois, João, o próprio João, ele acrescenta. Está lá em Apocalipse capítulo 22, verso 10. Ele também me disse, não guardes secretas as palavras da mensagem profética deste livro, porque o tempo do seu cumprimento está próximo. Apocalipse capítulo 22, verso 10. Então, meus queridos, interessante, eu já falei aqui, mas eu gosto sempre de repetir isso, porque é muito interessante. Muitas pessoas não pensam assim, eu também não pensava assim, e nós estamos caminhando para um aperfeiçoamento, né? Estamos crescendo na graça e no conhecimento, então sempre aprendemos algo a mais, né? Eu sempre estou aprendendo algo com irmãos, eu sempre estou aprendendo algo a mais quando eu leio um livro, quando eu leio a história do próprio Israel, para vocês saberem o porquê desse confronto que está acontecendo. E diga-se de passagem, para mim, meu querido, guerra sempre foi por posses. Sempre foi para tomar território de um, tomar bens de um, inveja, contendas porque um tem, outro não tem, porque um ganhou demais, outro perdeu. Os futuristas aí já estão pondo terror nas pessoas, né? Inclusive, meu querido, neste momento que está acontecendo essa guerra aí, é um dos momentos que as denominações vão encher mais. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento real das coisas, e por não terem o conhecimento real das coisas e por ouvirem homens que torcem as escrituras, eles não têm defesa de fé. Então são presas fáceis para esses homens aí que já estão usando as redes sociais para dizer, olha irmãos, Jesus está voltando, vem para cá. Se Jesus voltar e você não estiver dentro da denominação A, denominação B ou C, você vai ficar para a grande tribulação. E nós sabemos, meu querido, que isso é um grande engano do sistema religioso. Seguindo aí, então, meus queridos, um atraso de vários milhares de anos negará, com certeza, a exegese sólida dessas declarações cronológicas claras. Ou seja, os futuristas não estão nem aí por exegese. A exegese deles são uma furada, porque eles atropelam textos, eles atropelam a própria linguagem figurativa, né? Linguagem das figuras, atropelam a conjugação verbal, a língua portuguesa, né? Eles atropelam tudo. Então eles não tem base para o que eles defendem. A Nova Jerusalém substituiu, ela não está substituindo, ela substituiu a Velha Jerusalém. A Nova Jerusalém, que desceu do céu, lá do capítulo 21 ao 22, quando ela desce, segue logicamente a destruição da Velha Jerusalém na terra.
do Apocalipse capítulo 6 até o 11, você vê tudo isso aí. Em vez de esperar até depois de milhares de anos, e nós vamos ler aqui, né, as referências, nós já estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Infelizmente, os irmãos que estão coligados a um sistema denominacional, eles não reinam, porque escravos não reinam. E eles geram filhos para a servidão, não para a liberdade. Quem gera filho para a liberdade é a Jerusalém do Alto, a qual nós pertencemos. É a nossa pátria. De lá nós viemos, sim ou não? De lá nós viemos, porque Deus ele é o Pai dos Espíritos. Então, qual é a minha pátria? Não é aqui, Estados Unidos, não é o Israel terreno, onde está ocorrendo a guerra, não é Brasil, a sua pátria, você está só de passagem, você é um peregrino, você está passando por uma experiência carnal, mas no espírito você já existia antes da fundação do mundo. Então Deus, ele é Pai dos Espíritos. Ou seja, você saiu da onde? De Deus. E onde é a nossa pátria? Não é aqui. Então, em vez de esperar até depois de milhares de anos, nós vamos ler aqui essa referência aqui do Apocalipse capítulo 6, verso 11. Olha aí. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco, não é 2000 anos, um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Então aqui está falando dos mártires, que estavam passando por uma tribulação. Meus queridos, aqueles irmãos da primeira era, eles estavam passando pela tribulação daqueles dias. Hoje, dentro do sistema religioso, há duas visões, né? Aqueles que creem que serão arrebatados, carne e sangue, a roupa fica, vão subir lisinho, igual veio ao mundo, vão subir antes da grande tribulação. Eles não querem morrer. Eles têm medo da morte biológica. Eles querem ir para o céu, mas não querem morrer. Já tem uns que defendem que eles ficarão aqui, passarão pela grande tribulação, pode ficar quem quiser. Pode. Porque, meu querido, a grande tribulação, meu querido, é você pertencer a um sistema denominacional que prega para você mentira. Não tem grande tribulação igual essa de você deixar de reinar em vida e ficar ouvindo balelas de homens que só pregam terror, medo e engano. Quer maior tribulação do que essa? Não tem. Então, uns acreditam que irão viver dentro da tribulação e depois vão ser arrebatados. Qual dos dois? Nenhum. Porque a grande tribulação se deu naquela era. Mateus capítulo 24, verso 34. Jesus falou assim, em verdade e em verdade. Ou seja, é verdade o que Jesus falou, em particular aos discípulos. Não passará esta geração sem que todas essas coisas, ou seja, do versículo 34 até o início do capítulo 24, todas essas coisas vão passar antes, ok? Era naquela geração. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Lembrando, meus queridos, de que as cenas do julgamento em Apocalipse se concentram em Israel. Então não tem margem para dizer que o julgamento de Deus vai se dar em um futuro incerto, colocando pessoas que nem pertencem à aliança antiga. Ou seja, meu querido, o julgamento, o acerto de contas, o dia da ira de Deus foi contra a esposa que se prostituiu. Olha, lembre-se que a cena de julgamento em Apocalipse se concentra em Israel. A esposa de Deus do Antigo Testamento, a antiga esposa, ou seja, o Antigo Testamento, a antiga aliança. Deus fez aliança com quem? Com Israel, com os judeus. Então, Deus agora, ele está
julgando. Por quê? Porque ela rejeitou o seu Messias. Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1 e o verso de número 7. Eis que ele vem com as nuvens. Vir sobre as nuvens é trazer juízo, ok? Então, todo olho verá. Olha aí, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho o verá. Até aqueles que o transpassaram. Quem que transpassou Jesus na cruz? Quem que passou o seu lado com uma lança? Não foi os soldados romanos? Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Está acontecendo uma guerra lá, né? Eles dizem que são homens cheios de fé. São profetas, são apóstolos. Agora, interessante que eu estive acompanhando aí algumas notícias que fizeram caravanas para ir aí a Jerusalém e eles se depararam com a guerra. O que eles fizeram? Voltaram para trás. Ué, por que eles saíram correndo de lá? Por que eles não se alistaram para participar da guerra também? Não seria uma grande honra para eles participar da batalha do Armagedon, como eles dizem? Acabou as caravanas pararam. As visitas a Israel para encher os saquinhos de terra santa parou por enquanto, né? Porque, meu querido, quantas e quantas pessoas não vão a este lugar para comércio? E eles pegam pedras, pegam estatuetas, candelabros, chifre, óleo ungido. Tudo isso para quê? Para chegar de volta ao seu país e vender aos incautos. E ganham muito dinheiro com isso. É um comércio. Por isso que o Senhor, Yahushua, quando ele entrou no templo e ele viu aquele grande comércio, porque virou comércio, né? Lá na primeira era, lá no tempo de Cristo, já era comércio o templo. Por isso que os líderes se revoltaram contra Yahushua, quando ele diz assim, olha, derrubarei esse templo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não derruba esse templo, que é a galinha dos ovos de ouro. Não pode tocar no templo. O templo é o nosso sustento. O templo é o nosso comércio. O templo, nos faz viver bem. Não pode tocar no templo. Então, uma das coisas que eles ficaram indignados com Cristo foi quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, aonde estão os líderes? Por que eles pararam de ir lá? Cadê aquele apóstolo do chapéu que ia lá com uma túnica branca, cheio de digitais, que cada digital é um salário mínimo, não sei quanto que é, dizendo que vai mergulhar no Rio Jordão? Por que não vai lá mergulhar no Rio Jordão agora? Não é homem de fé? Ninguém fala isso, né? Eles acham que nós falando isso é um insulto. Pode ser um insulto para esse líder que comercializa o evangelho, que comercializa as coisas de Deus. Mas não é um insulto para aqueles que são manipulados por eles. Porque são vítimas. Porque eles não têm a defesa do conhecimento. Eles não sabem distinguir as coisas. Porque eles aprenderam tudo errado. Nós, meu querido, não aprendemos isso lá dentro. Só viemos ter acesso a isso quando os nossos olhos foram aclarados. Aí nós saímos lá de dentro, porque não tem espaço lá dentro para isso. Não tem espaço. Porque lá dentro o que opera é a manipulação, o engano. Wilson Marques, Paulo passou pela grande tribulação. Com certeza. Wilson Marques, 2 de Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha aí. E o sistema religioso esperando a tribulação para os dias de hoje. Eu já falei, a grande tribulação é você fazer parte de um lugar que não ensinam a verdade. Você tem terror em questionar esse homem, porque você aprendeu que ele é ungido, que ele é ungido do Senhor. Ele não é ungido do Senhor. Nunca foi. Apocalipse capítulo 11 e o verso 8 diz assim, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Olha, meu querido, quando você vê essa palavra grande cidade, é Jerusalém, ok? Jerusalém. Passando para o ensino futurista,
Quem está no Brasil jamais iria ver. A grande cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, vírgula, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, onde foi crucificado o seu Senhor? Na grande cidade, que é chamada figuradamente de Sodoma e Egito. E eles querem futurar isso, né? Querem futurar, né? Para todas as nações. Se aqui já está dizendo, a cidade que foi crucificado o seu Senhor. Agora tem algumas referências aqui que eu quero fazer um paralelo com isso que nós lemos aqui. Está lá em Mateus capítulo de número 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, olha contra quem iria ser derramado a ira do Senhor. Olha, meu querido, quem iria receber o cálice da ira do Senhor? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Tá vendo, meu querido? Como uma leitura bem apurada, sem o véu religioso nos olhos, como você adentra o texto, percebendo e observando, enxergando que o texto não fala conosco. O texto não fala com uma geração futura, fala com a geração que estava vivendo naquela primeira era. Mateus capítulo 23, verso 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Ficou deserta ou não ficou, meus queridos? Mateus capítulo 23, verso 38. Ficou deserta ou não ficou deserta? Claro, meu querido, que ficou deserta. Foi totalmente consumida pelo fogo. Desertíssima. Mateus capítulo 24, verso 1. Jesus saindo do templo, e aqui começa a narrativa, né? Aqui começam várias perguntas dos discípulos. Começa daqui, o grande mistério. Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ah, meu querido, quando Jesus falou isso, os líderes religiosos, amantes do templo, aí que a ira deles se acendeu contra o Messias. Ah, meu querido, se você quer ver um líder religioso avançar no seu gogó assim, ó, é você falar que aquele local lá não é casa do papai. E ainda mais você falar que aquilo ali é sinagoga de Satanás. Aí você vai ver. Se você não for bom de capoeira, meu querido, eles não suportam você falar mal do templo. Você pode falar mal do que for, mas não pode falar mal do templo. Eu sou daqueles que veneram o templo. É claro, aprendeu a fazer isso. O professor ensinou isso. Então, é claro que você venera o templo. Porque você não tem entendimento. Se você tivesse entendimento, você não venerava pedras. Porque nós vamos ler aqui mais adiante que quando João viu a Nova Jerusalém, não tinha templo. Não tinha templo. Esse negócio de templo aí, ó, veio com Constantino. Ele que começou aí a ampliar o seu império. Porque ele viu que os primeiros papas viviam bem. E ele, como era ligado à politicagem, meu querido, é aqui mesmo que eu vou me dar bem. E aí tem as protestantes constantinenses, né? E aí vai. Não para, meu querido. Nice Coutinho deixou um comentário aqui. Eles veem tudo no literal. Para eles são tudo para hoje. Pois é. É isso que o sistema doutrinário futurista ensina. E quando eles pegam passagens como essa e trazem para o futuro, automaticamente eles estão chamando Jesus de mentiroso. Automaticamente eles estão afirmando que os discípulos são mentirosos, que o apóstolo Paulo é mentiroso, que Timóteo é mentiroso quando ele pede para os seus ouvintes permanecer firme no seu coração. Então, meus queridos, diante do ensino futurista, tudo o que foi escrito em Mateus 24, Marcos, Lucas, Apocalipse, tudo é mentira. Porque o contexto não diz
que é para o futuro. O contexto diz que já aconteceria coisas naquela época de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, e por aí vai. Wilson Marques. Os judeus não compreendiam que o templo que Jesus estava falando, que iria reconstruir, era o seu próprio corpo ressuscitado. Pois o corpo dele e o nosso é o verdadeiro santuário do Deus Altíssimo. O líder religioso da época, os fariseus, eles não entendiam as coisas espirituais, porque eles eram carnais, porque eles seguiam um ensino carnal. Eles eram filhos da ira. Eles não tinham o espírito. Uma certa vez o Yahshua, falando em parábolas, perguntaram para ele: por que o Senhor fala em parábolas a ele? Porque para que eles ouvindo não ouçam, para que eles vendo não vejam, e eles não entendam a mensagem. Porque para eles estão reservado o fogo. É fácil quando você diz não ao sistema religioso, quando você diz sim às escrituras, aí tudo se torna melhor. Eu quero ler aqui agora João, capítulo 19, nós vamos ler do verso 12 até o 15. Põe atenção nessa leitura aí, é maravilhosa essa leitura, viu, meus queridos? Põe atenção. Olha só o porquê que Deus desposou a Jerusalém terrena. Olha só por quê. João capítulo 19, verso 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Olha só, Pilatos, romano, procurou libertar Jesus. Mas os judeus, os líderes religiosos, os carnais, os filhos da ira, aquele que não tem o espírito do eterno, gritavam. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Olha aí, meu querido, o que causa a cegueira religiosa: negar Cristo, negar o Messias, negar as verdades. Quem se diz rei opõe-se a César. Versículo 13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Verso 14. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos. Olha só, Pilatos via Jesus como o rei dos judeus, mas os próprios judeus daquela geração negaram, disse Pilatos aos judeus. Versículo 15. Mas eles gritaram: mata, mata. Crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Pilatos fala novamente. Perguntou Pilatos: não temos, olha só, meu querido, o peso dessa palavra aqui, ó. Por isso que a ira do Senhor veio sobre eles. Eles quebraram a aliança. Eles negociaram com outros senhores. Eles se venderam. A coisa mais fácil que tem, meu querido, é um líder religioso do dia de hoje se vender por qualquer coisa, menos pela verdade. Não temos rei, senão César. Olha só, meu querido, quem era o rei deles? César. Olha o que os judeus, diante da manipulação dos líderes, né? Porque os líderes também tinham esse pensamento de que o rei deles não era Jesus, era Pilatos. Ou César, quer dizer. Não temos rei senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Quem era? Os reis, os chefes dos sacerdotes. Sacerdotes da lei levítica, da antiga aliança. Gálatas capítulo 4, verso 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Está escravizada com seus filhos. Ela pensava que estava livre, né? Mas não estava, estava escrava.
Versículo 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos da galáxia, na primeira era, de que a Jerusalém do alto é a nossa mãe. Hoje, nós estamos vivendo uma novidade de vida, mas antes, nós vivíamos como se fôssemos filhos da escrava, que geram filhos para a escravidão, não a Jerusalém do alto, a qual o apóstolo Paulo já está dizendo, essa é a nossa mãe. Gálatas 4:27. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca teve um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Verso 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Seguindo aí, verso 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Isso até hoje. A pregação do Evangelho, quando o entendimento vem, nos faz andar como filhos, já não como antes, escravos, servindo homens, servindo denominações, pagando preço, subindo um monte, dando um envelope cheio de dinheiro para esses homens aí viver uma vida boa. Nós éramos escravos desses senhores. Essa é a verdade. Nós não andávamos como filho, andávamos como escravos, servos. Porque é isso que eles ensinam você. Você tem que servir aqui, você tem que fazer isso, tem que lavar o banheiro, tem que lavar o chão, tem que fazer isso, leva a pasta do pastor, lava o carro do pastor, faz isso, faz aquilo. Então você vivia uma vida de servidão. Então o sistema religioso, ele atua como Agar. O sistema religioso tem aliança com Agar, aliança carnal, aliança da carne, nascidos da carne, não do espírito. Mande embora a escrava e seu filho. Falo para você, meu querido, que está dentro desse sistema religioso ainda. Mande embora a escrava e o seu filho. Venha viver a liberdade em Cristo. Porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Jamais. Verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Agora, meu querido, quando foi que dentro de uma pregação, dentro do sistema religioso, você ouviu alguém falar isso? Eles não abrem as cartas de Paulo. Raramente eles abrem. Eles vão em alguns pontos isolados que conseguem manipular a mente do povo, levando eles lá para o Antigo Testamento de novo. Eles fazem uma jogada de versículos isolados e tiram você daqui, das cartas de Paulo, de uma forma isolada, levam você lá para Malaquias, por aí vai. E você nunca toma posição de filho da livre, sempre da escrava. O poder político era o poder mais corrupto do mundo, representado por Pilatos. Ele não viu crime algum em Jesus Cristo, mas o poder religioso que era para estar ao lado de Cristo, o sumo sacerdote resolveu soltar Barrabás e crucificar Cristo. É por isso que hoje, meu querido, quando você olha aí nessas grandes empresas aí, vai lá os políticos. Eles pegam aquela tribuna, né, que eles dizem que é um lugar santo, santo que nada, meu querido. Aquilo ali, só Cristo. Aí eles pegam aquela tribuna ali, né, e dão a esses senhores, que muitos desses políticos são corruptos, são pessoas fraudulentas, muitos são pertencentes a organizações criminosas, estão lá dentro lá. Dão a eles o microfone. Por quê? Porque eles estão associados a isso. E se eles pudessem, eles falariam hoje: solta Barrabás, crucifica Jesus de novo. A antiga esposa, que é a antiga Israel, ela se prostituiu. Ela perseguia os filhos de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 6. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. Apocalipse, hein? Estão futurando essa carta aqui. Olha só
se isso condiz com a nossa existência, com a existência daqueles que apedrejaram, daqueles que mataram os profetas. Olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 16, verso 6. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. Apocalipse agora, capítulo 17, verso 6. Põe atenção nessa leitura aqui. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos. Já lemos lá atrás, né? Que matava os profetas e que o sangue dos inocentes cairia sobre ela. O sangue dos mártires de Jesus. Olha, meu querido, o sangue dos mártires de Jesus. Aqui já está dizendo para quem foi a sentença, né? Agora, meu querido, eu tive participação nesse derramamento de sangue dos mártires? Claro que não, meu querido. Nós nem estávamos lá. Nós nem existíamos na carne. Como é, meu querido, que o sistema religioso pega uma carta dessa e quer aplicar para os dias de hoje? Olha só, vou repetir. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Estamos quase no final da carta do Apocalipse, hein? E eles estão futurando, né? Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos. O sangue dos mártires de Jesus. Quem foi os mártires de Jesus? Os discípulos. Simples, meu querido. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Olha aí a visão que João teve. Ele ficou tomado de grande espanto. Por quê? Porque a prostituta, a grande cidade, ela se embebedou com o sangue dos inocentes. Elias Paulo colocou aqui Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, viria sobre ela, sobre a cidade, um grande flagelo, né? E Jesus, ou Cristo, ele alertou os discípulos. Nessa conversa em particular que ele teve com os discípulos, no capítulo 24 de Mateus, ele estava alertando o seu povo. Em todas as suas mensagens, ele sempre alertou o seu povo. Olha, lembra, quando vocês virem a cidade sendo sitiada, sabei que é chegada a sua devastação. Olha, em verdade vos digo que não passará essa geração. Olha, eis que eu te digo, olha. Então o Senhor sempre alertando os seus filhos. Aí vem aquela frase do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Mateus capítulo 23, verso 34. Põe atenção nisso aí, ó. É uma referência a isso que nós lemos. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Verso 35. E dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do justo, Abel, sangue de Abel, até o sangue de Zacarias. Quem de nós vivemos dentro desse tempo? Abel, Zacarias. Quem viveu nesse tempo? Eu não vivi. Mas eles querem aplicar esse castigo a nós. Os líderes ensinam, dentro do seu ensino futurista, eles querem aplicar essa sentença a nós. Nós não vivemos entre Abel e Zacarias. Nós vivemos depois da cruz. Depois de tudo consumado. Então, o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Verso 36. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso acontecerá a esta geração. Olha aí o tempo. Assim como a mulher não sabe o dia nem a hora, mas sabe que é dentro de 9 meses, assim também o Filho do Homem disse. Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho do Homem. Mas ele deixou uma dica. Não passará esta geração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Põe atenção, meu querido. Põe atenção que nós já estamos terminando. 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, queridos irmãos. Isso é Paulo, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, escrevendo a primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia.
Afinal, também vós padeceste, vírgula, da parte de vossos próprios patrícios. Olha aí. Da parte de vossos próprios patrícios. As mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Verso 15. Os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Ponto. Continua, tá? Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos. Continuando aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 agora. Esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Salvos do quê? Salvos da ira vindoura. Salvos do juízo. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, olha aí. Olha aí, meu querido. A ira do Senhor vai se derramar ou já foi derramada? Contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Chegou a ira de Deus ou vai chegar, meu querido? Está escrito ou não está escrito? E eles dizem, não, irmãos, você tem que congregar aqui, porque quando a ira do Senhor chegar, que ele não te ache fora, né? Como se lá fosse lugar de salvação. Lá é lugar de escravidão, né? De salvação. Salvação é em Cristo, né? Aquele que estou em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, certo? Então, não é estar no local, é estar em Cristo. Por isso que muitas pessoas continuam nos seus deslizes, nas suas concupiscências, né, carnais, porque não entenderam o Evangelho, né? Contudo, sobre ele chegou finalmente a ira de Deus. Chegou aqui em Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, início do ano 50. Então, lá no ano 50, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele está dizendo, olha, chegou finalmente a ira de Deus. O anjo informa a João que ela embriagava os habitantes da terra com o vinho da sua imoralidade. Apocalipse capítulo 17, verso 2. Com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Então, meus queridos, Deus, ele está dando o seu decreto de divórcio e condena a prostituição de Jerusalém com a pena capital. Tudo isso você lê na carta do Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, verso 16. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Isso aconteceu, né? Eles achavam que estava assim, né, com a besta, né? Com Roma, com Nero. E ó, tomaram investida aí. Eles a deixarão arruinada e nua. Deixou ou não deixou? O general Tito? Deixou devastada. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Aconteceu ou não aconteceu? A história aconteceu. Mas tem pessoas que não acreditam na história, nem na Bíblia. Quanto mais na história. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade. Então, meus queridos, aqui está bem explicado, né? De que a carta apocalíptica não pode ser futurada, porque os fatos ocorridos já aconteceu. Nós lemos aqui, temos várias referências aqui. E nós estamos aqui, meu querido, para dizer não a esse sistema religioso, dizer não ao ensino futurista, que não tem nada de Bíblia, não tem nada de história, é tudo uma questão de tradição religiosa. Ou seja, ou você segue o que as escrituras dizem, ou você segue a tradição religiosa. Então, meu querido, mente de Cristo ativada. Graça e paz a todos.